Seu microfone está fechado. Som, abrindo o som, beleza, obrigado. Bom dia, professor. Olá, bom dia, Ana Paula Bom Rodrigues. dia, Bom dia, professor. Bom dia, Maria Fernanda. E todo mundo que estou vendo aqui, Ana Paula, Brenner, Maria Fernanda, Lavínia, a Betânia, Lavínia, Alexandre, Isabela, Victor, Cibele. Estou vendo uma grande galera aí. Bom dia para todos vocês, que Deus possa realmente abençoá-los, cada um, e possamos ter um dia muito feliz de atividades ao lado dele, né? Bom, nessa aula de hoje, nós vamos estudar o último capítulo do bimestre, o último capítulo do ano, tá? Que é o capítulo que você, se você abrir a sua apostila, é o módulo número 3, sobre comércio e transporte. Só que vai ser assim, eu vou dividir essa aula em duas partes. O comércio eu vou falar no YouTube, e o transporte eu vou falar nas lives, certo? Então, hoje, dia 16 de novembro, e dia 23 de novembro, eu vou falar sobre o transporte nas lives. E nos YouTubes, eu vou falar sobre comércio, tá bom? Então, eu dividi assim o assunto para não ficar misturado os assuntos. E hoje, nós vamos começar com a sua apostila, lá na página número 44, falando a primeira parte do transporte. E no YouTube, eu vou falar sobre o comércio, que começa lá na página número 41. Fiz separei os dois grupos para não misturar o assunto sobre comércio e transporte. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco nesse dia, nessa live, e que possamos ter a tua paz, o teu amor e o teu entendimento. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente falar sobre transportes. Qual a página, professor? A página hoje é 44. E a 41 a gente vai falar nos YouTubes, conforme eu combinei com vocês. Deixa eu só entrar aqui, aí vamos lá. Professor, Oi? que dia que é a prova? A prova vai ser dia 24 de novembro. 24 de novembro. Bom? Beleza, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Página, hoje, eu estou dividindo o transporte, que vai da página 44 até a página 50. E hoje nós vamos falar a primeira parte do transporte, tá? Deixa eu entrar aqui o sistema. O sistema hoje está meio devagarzinho. Está travando. Hoje é dia 16 de novembro de 2020, a nossa 12ª live. Opa, voltou outra vez. Então, como falei para vocês, hoje nós iremos ver a primeira parte do transporte. E na aula que vem, vamos falar sobre a segunda parte da aula, sobre o transporte, que vai ser lá no dia 23 de novembro, ok? Introdução. Quem tiver o livro, a sua apostila na página 44, eu estou lendo com vocês o seguinte: os transportes são considerados elementos de propulsão do comércio, ou seja, o transporte que vai levar os produtos da matéria-prima da agricultura, da pecuária, para as indústrias.
ao ser transformados os produtos na indústria, é levado, então, para onde? Para o comércio. Então, essa propulsão do comércio é feito pelo transporte. E essenciais ao desenvolvimento dos países. Quanto melhor for o transporte de um determinado país, melhor vai ser o desenvolvimento comercial. Por quê? O transporte vai ser rápido, eficiente, ligeiro, e aí vai ser essa união entre a matéria-prima com a indústria e a indústria com o comércio. Pois pode dinamizar a economia. Ao dinamizar a economia, como foi dito, essa dinamização vai ser rápida, objetiva e ligeira. Porém, é necessário criar uma boa infraestrutura. Como uma boa infraestrutura? Estradas bem pavimentadas, estradas bem sinalizadas, estradas rápidas, né? Sem ter muitas curvas, ou, por exemplo, hidrovias, que vamos ver com vocês, espaços aéreos, tudo deve ser o quê? De boa qualidade para que o transporte seja eficiente. Lá na página 44, na segunda coluna, lá em cima, diz assim, ó, classificam-se em aquáticos, vão ver hoje os aquáticos, e os terrestres, que vão ver hoje também. E os aéreos vão ver na próxima aula. O transporte aquático pode ser marítimo, de longo curso ou de cabotagem. Vou dizer para vocês o que significa cabotagem. Fluvial ou lacustre, que são lagos. A modalidade terrestre é subdividida em ferroviária, metroviária e rodoviária. Existe também o sistema dutoviário e o sistema de transporte de energia elétrica. Todo esse tipo de transporte que está na página 44, que está na segunda coluna, a primeira parágrafo, que está em negrito, eu irei explicar para vocês. Os transportes compõem uma parte importante dos custos operacionais de deslocamento de cargas. Distância e tipos de mercadorias determinarão quais modalidades de transporte poderão ser utilizadas para transportar qualquer tipo de produto. Então, vamos agora ver o transporte aquáticos. Então, o primeiro transporte aquático que nós podemos dividir, o transporte aquático nós dividimos em marítimo, fluvial e lacustre. Marítimos seriam os oceanos e mares, fluvial seriam os rios, e o lacustre seriam os próprios lagos. Então, o transporte aquático, ele é dividido em 3 grandes porções. Marítimo, mar e oceano, fluvial, rios, e lacustre, lagos. Aí, na página número 45, eu coloquei para vocês que, na antiguidade, muitos, tais como fenícios, os chineses, os gregos, os romanos e os árabes destacaram-se na atividade da navegação. Os fenícios, devido ao seu próprio comércio, mesma coisa também como os árabes. Então, os fenícios e os árabes se destacaram em grande proporção na formação de atividades de navegação ao longo do mar. E ao longo do mar seria o próprio mar Mediterrâneo. Agora, os gregos e os romanos também se destacaram por causa da sua grande civilização conforme o seu período. Então, nessa primeira pergunta que eu coloquei no quadro para vocês, quais são os navegadores que se destacaram? Foram os fenícios, chineses, gregos, romanos e árabes. Agora, o que aconteceu no século XV? No século XV, tivemos o quê? A modernização das embarcações. Fez com que os remadores dessem lugar à força do vento. Então, algum tempo atrás, eles navegavam através de remos. Agora, com o passar do tempo, no século XV, já é impossível você transportar e navegar com embarcações empurradas por remos. Então, deve ser totalmente voltada à força dos ventos. E esse aí, os riscos eram imensos, mas as atividades permeadas de aventuras e iam atrás do próprio espaço de trazerem matéria-prima para os seus países para ser vendido no comércio. Agora, com o passar do tempo, foi substituindo, né, o remo
pelo vento, e também foi substituído o quê? Por invenção de máquina a vapor e depois por motores movidos a óleo diesel. Então, hoje, praticamente, os navios eles vão ser de grande porte, sendo transportado o seu combustível por óleo diesel. E que vai ser o quê? Transporte de passageiros e de cargas. Os passageiros são os cruzeiros e as cargas são os navios de contenders. Agora, nos diz o seguinte, o que são cabotagem? Né? Tá lá a palavra cabotagem. Então, cabotagem nos diz o seguinte, que transporte de cargas diversificadas, como minérios, alumínios, alimentos, combustíveis, produtos industrializados. Então, essa cabotagem, ela vai ser o quê? É um transporte moderno, um transporte marítimo, é um transporte que vai transportar grandes cargas, e ela é rápido, e ela vai ter um deslocamento longo de um país para outro país, ou de um continente para outro continente, e vai o quê? Margeando a costa dos continentes. Por isso que é chamado de cabotagem. Ela vai margeando as costas dos continentes, né? Então, ela vai até chegar ao seu próprio destino. Por ser um navio que vai ser grande distância, esses dois deslocamentos, então essa cabotagem, ela vai singrando, né, as costas de um determinado país para que não possa ocorrer o afundamento. Contenders seriam o quê? Baús metálicos padronizados em sua dimensão, com múltiplos de 20 pés ou 6 metros, denominados de TEUS, né? TEUS são o quê? São essas medidas para ter esses baús metálicos, como você pode observar na página 45, lá no desenho, na foto, quer dizer, desculpem, que tem lá um navio cargueiro, né, com vários contenders. Agora, em 2010, alguns portos do mundo, como é o caso de Xangai, na China, e de Singapura, Sudeste Asiático, foram classificados os maiores portos do mundo em movimentos de contenders. E desde 2005, né, o maior porto do mundo era o Porto Rotterdam, na Alemanha. Mas esse de Xangai e de Singapura ultrapassaram em 2010. Né? Agora, na página número 46, você vê o transporte de fluvial e lacustre, que é muito utilizado aqui no espaço brasileiro. Então, por exemplo, você pode observar o transporte fluvial e lacustre desloca cargas, no geral, também desloca passageiros pelo interior dos continentes. Esse tipo de transporte assume grande importância em razão dos baixos custos comparados a outros tipos de transporte. Esse transporte ele é muito eficiente aonde? No interior do Brasil, na região da floresta amazônica, na região do Brasil, no Pantanal Mato Grossense, tá? Então, essa localidade, ela é muito voltado para as atividades de transporte no interior. Agora, diz o seguinte, o que são hidrovias? Lógico, hidrovias são o quê? Verdadeiras, desculpem, estradas em rios. Que tipos de rios? De planície. Só de planície. Nós não temos em Planalto, porque Planalto só se for construído pelo próprio homem. Mas, naturalmente, regiões de planície é o que temos a formação de hidrovias. Professor. Oi? Então, hidrovia é tipo a rua do barco. É a rua do barco, muito bem, Ana. Rua do barco, isso mesmo, a estrada do barco. Então, hidro, água e vias, estrada, muito bem. Ok. E inclusas seriam o quê? Por exemplo, se eu vou construir uma estrada, conforme na água, que é chamada hidrovia, se eu for construir num planalto, posso fazer? Sim.
seria as verdadeiras eclusas. Porque as hidrovias, naturalmente, elas são feitas aonde? Em terrenos de planícies. Agora, eclusas, ela independe se é planície ou planalto, eles vão construir hidrovias perante esses próprios formas de relevo, ou de planície ou de planalto. E, ao ser construído pelo próprio homem, nós chamamos de eclusas. Como você pode observar na página 46, naquela foto da eclusa do Panamá. Você pode observar que tem um desnível das águas dos rios por causa do relevo. Tem área que é de planície e tem área que é de planalto. Então, esse desnível para construir uma hidrovia para transportar esses navios cargueiros ou navios de pessoas são feitas o que nós chamamos de eclusas, ok? Exemplos que nós temos, você pode observar na página 46, que temos lá, não vou entrar em detalhes, você pode ler depois. Eclusa, não, desculpa, hidrovias no continente norte-americano, temos na América do Sul, continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Ou seja, praticamente todos os continentes nós temos transporte através da hidrovia, menos Oceania. Por que Oceania não tem? Porque Oceania temos pouca presença de rios, e isso já impede a formação de transporte de hidrovia chamado fluvial e lacustre. Aí você pergunta, mas lá não tem navios, por exemplo, na Oceania? Sim, mas é transporte marítimo. Agora, transporte fluvial e lacustre é de menor incidência para a região da Oceania, ok? Alguma pergunta? Quem tiver pergunta, é só levantar a mãozinha que a gente dá a vez para você perguntar, para você questionar ou alguma coisa nesse sentido, ok? Continuando. Pontos positivos. Alguém está com o som ligado aí, não sei quem que está com o som ligado. Aí eu vou passar só para vocês observarem, né? A possível descoberta de novas terras com grandes riquezas para a coroa portuguesa foi o ponto positivo para que os portugueses e os espanhóis, né, também espanhóis, fossem atrás de uma nova matéria-prima. E aí, através dos pontos positivos, no caso, a navegação. Novas técnicas de navegação, que nós já falamos. Primeiro foi os remos, depois foi através dos ventos, depois da máquina a vapor e hoje combustível a óleo diesel. Maior conhecimento cartográfico. Então, para a navegação marítima, ou a fluvial ou lacustre, eles utilizam grande conhecimento cartográfico, que hoje nós chamamos de GPS, que foi antes o radar. Permite deslocar grandes cargas de um país para um país ou de um continente para o continente. O custo do frete é mais barato, né? E transporta o quê? Grandes quantidades de cargas a longas distâncias, como foi dito, de um continente para o continente. Brasil para a China, Brasil, América do Sul, para a China, a Ásia. Então, transporta de um continente para outro continente ou de um país para outro país. Sendo um transporte muito utilizado para o mercado interno e mercado externo. Mercado interno, por exemplo, transporte fluvial ou transporte lacustre. E mercado externo, através das áreas de navegações, que é o transporte marítimo. Continuando, nos diz o seguinte: transporte de pessoas, que são os verdadeiros cruzeiros que vão transportar tanto em áreas marítimas como áreas fluviais e lacustres. Agora, os pontos negativos, né? Conforme Camões falou. Oi? Volta bem rapidinho naquela tela, por favor. Não entendi? Volta bem rapidinho naquela tela. Na tela anterior? Isso. Tá aí? Pronto, muito obrigada. Próximo.
Agora, por exemplo, como Camões, né, o português falou o seguinte: desbravar mares nunca dantes navegados, era um risco para a tripulação. E também tinha muitas doenças, acidentes, até desconhecido. Hoje, nós podemos observar pouca flexibilidade da carga e estragos do perda de carga. Por exemplo, se ficar muito tempo, esses navios sendo transportados por um grande espaço, e aí pode ter o problema de ocorrer o que nós chamamos de estragar todos os produtos, tá? Então, isso pode ser que gere algum problema na questão, tá? Continuando. Marítimo, ó, realizado por navios e oceanos em mares, cabotagem, que já expliquei, que é ao longo da fronteira dos continentes, todo tipo de carga em grande quantidade, lacustre nos grandes lagos e o fluvial nos próprios rios. Transporte terrestre, né? O transporte terrestre ele é dividido em ferroviário, metroviário e rodoviário. Transporte ferroviário, nós podemos colocar o processo histórico, que foi primeiramente criado lá no continente europeu e depois veio para o Brasil. E o Brasil, nós tivemos a primeira estrada aqui que ligava Curitiba a Paranaguá, que foi a primeira estrada ferroviária do Brasil. Depois, Madeira, Mamoré. Logicamente, com a modernização, com o passar do tempo, esses trens se ficaram totalmente modernos e rápidos e ligeiros, com alta velocidade. O Brasil, ele tem um bom desenvolvimento, que foi a partir de Curitiba, Paranaguá, e depois Madeira, Mamoré. O que significa essa sigla? Significa Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Ela que vai controlar todo o espaço ferroviário do Brasil. E, atualmente, nós temos o TAV. O que significa TAV? TAV é o trem de alta velocidade. E o Brasil, ele também quer se destacar nesse tipo de transporte, o TAV, que seria a ligação entre Campinas e o Rio de Janeiro, né? Como temos essas TAV, como chamado lá na Europa, como no Japão, na Espanha, França e China, que são trens rápidos. E o Brasil está trabalhando com esse projeto de Campinas ao Rio de Janeiro. Aqui eu citei para vocês as vantagens e desvantagens do mesmo, né? Você pode tirar uma foto desse slide ou pode observar no vídeo quais são as vantagens e desvantagens do mesmo. Metroviário, lá na página 48, nos apresenta que o metrô é a abreviação de metropolitano, que surgiu isso lá na Inglaterra em 1863, que foi o primeiro. E Londres, ele enfrentava muito problemas de carruagens, congestionamentos, carroças e ônibus de 2 andares, e, por força de animal, foi substituído, então, para a construção do metrô, e surgindo na cidade de Londres. O criador do metrô, ele começou, então, a observar pontos que deveriam ser realizados. E esses pontos que deveriam ser realizados, eles observaram que devia ser no interior, por exemplo, do solo, chamado subterrâneo, então, no caso, metrô. E alguns exemplos que nós podemos observar: metrô de Berlim, Moscou, Budapeste, Paris, e no Brasil nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte. Curitiba ainda não entrou nesse detalhe. Transporte rodoviário, nós podemos observar alguns pontos positivos. A agilidade e rapidez na entrega da mercadoria em custo e espaço a percorrer. Ele é rápido e eficiente dentro do próprio continente. A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros modais a mercadoria deve ir ao encontro da unidade da carga. Vendas que possibilitam a entrega na porta do comprador. Exigência de embalagens a custo bem menor. A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente sem que esse tenha que ir buscá-la. E uma movimentação menor da mercadoria, reduzindo, assim, os riscos de avarias. Quais são os pontos negativos?
Seu custo de fretamento é mais expressivo que os demais concorrentes com próximas características. Sua capacidade de tração de carga é bastante reduzida. Os veículos utilizados para tração possuem elevado grau de poluição ao meio ambiente. A malha rodoviária deve ser constantemente em manutenção e construção. Então, você pode observar que sempre temos alguns pontos positivos e negativos. E esses dois tipos de transporte que falamos, o transporte rodoviário e o marítimo, é os transportes que nós utilizamos em grande proporção no espaço do Brasil. Na próxima aula, vamos falar sobre transporte aéreo, rodoviário e energia elétrica. Tudo isso aí que nós estamos falando está no vídeo e você pode, por exemplo, gravar, né, os mesmos, pode gravar os mesmos para a sua própria, assistir a sua aula, né? Vou fazer a chamada agora, e a chamada eu estou fazendo de forma diferente. Você está com a tua câmera aberta e já estou fazendo a sua foto, né? Já estou tirando a tua foto, e aí, tirando a foto, estou fazendo a sua chamada. Então, já tirei da primeira tela, já estou gravando a primeira tela para ter a presença de vocês. E agora eu vou tirar a foto de outra tela para também fazer a chamada. Hoje foi recorde, hein? Nós tivemos 48 alunos. 48 alunos, parabéns, hein? Muita gente. Já tirei a foto de vocês e já fiz a presença de vocês, tá? Muito bem. Bom, gente, conforme lá no dia 24 de novembro, quais serão as perguntas das questões da prova de você? Então, marquem, por favor. Vai ser muita lição dessa vez, desculpem, tá? Porque são 2 últimos capítulos. Mas você pode fazer o seguinte, sugiro, coloque a resposta numa folha de caderno, número 1, letra A, número 2, tal, fica menor para você conseguir tirar as fotos para você. Então, marque lá na sua apostila, página 36, página 37, 38, 39 e 40. Marcaram? 37 até a página número 40. 37, 38, 39 e 40. E marquem a página 52 a 55. Outro segundo conjunto. 52 a 55. Marcaram as duas? Fez a mãozinha lá, beleza? Estou vendo lá quem marcou lá. Marquem, eu vi que o Gata, a Sabrina já fizeram a mãozinha aqui, marcaram a Ana também, já a Mariana, a Cecília, você já está marcando essas páginas. Para que dia? 24 de novembro. Aí você vai dizer, é muita página. Eu sei que é muita página. Então, sugestão, pegue uma folha de caderno, coloca o número 1, letra A, número 2, tal, e marque as páginas e só tira a foto daquilo e envia para nós. E na aula que vem, na próxima aula do YouTube, nós vamos falar sobre o comércio e no dia 23 vamos terminar sobre a parte do transporte, ok? As nossas atividades também, quando terminar o bimestre, todas elas serão corrigidas, todas ficarão corrigidas, tá? Todas prontas, corrigidas até o final do ano, vai ficar tudo corrigido a sua apostila, porque o módulo a apostila número 1 já foi corrigida, a apostila 2 já foi corrigida e a apostila 3 também foi corrigida. Só falta a apostila número 4, aquela que nós estamos vendo agora. Essa ainda falta ser corrigida. Mas até o dia 25 de novembro, tudo vai estar
corrigido através dos vídeos e vocês poderão ver. Gostaria que a turma 111, 112, 113, todo mundo alcançasse seus objetivos com 40 pontos anuais. Lembrando que tudo aquilo que estamos vendo nesse ano vai repetir para o ano que vem, outra vez, de forma de continentes, que é a matéria do segundo ano. Muito obrigado pela sua atenção e vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 111, 112, 113, abençoando, protegendo e orientando, para que eles possam sempre ter a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Muito obrigado por tudo. Até o próximo encontro. Em Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, gente. Fui. Até o próximo encontro. Obrigado. Felicidades para todos vocês.